livro escatológico de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: quem encontrou, diga amém. Olha só o que diz a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Senhor Deus e eterno Pai, te damos graça pela tua gloriosa e santa palavra. Pedimos ao Pai, através do Espírito Santo, a santa revelação do Senhor, através da palavra do Senhor. Deus, fala ao coração daqueles que nos assistem pelo YouTube e abençoa também, ó Pai, a cada um que aqui está presente nessa noite, e derrama sobre nós a tua graça, a tua unção. Vem, Senhor, falar essa palavra tão importante para a atualidade dos dias que estamos vivendo, para que nós possamos a cada dia estarmos mais firmes do que nunca diante da presença gloriosa do Senhor. Abençoa, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero nessa noite falar sobre uma palavra muito importante, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem se cumprido dia após dia, porque a Bíblia é clara quando ela diz que passarão-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus, essa então permanece fiel para todo sempre. Essa não vai passar, seja aquilo que é bom, agradável, aquilo que pode trazer tristezas e dores a alguém, Deus vai cumprir com as suas palavras. Agora veja bem, nós vamos falar nessa noite sobre o milênio. O que é o milênio? O milênio vai acontecer porque hoje muitas pessoas, muitas igrejas prega que o milênio já se deu, já aconteceu. Mas nessa noite eu quero primeiro lembrar a igreja, em tudo que nós formos fazer, nós precisamos ter respaldo bíblico. Tudo que nós vamos fazer, ou qualquer ideia que venha a ser trazida, venha a ser passada, ela tem que ter fundamentos bíblico. Não é porque eu acho, não é porque eu penso, mas é sim o que a palavra de Deus está dizendo a nós. Então nessa noite nós vamos falar desse assunto, mas antes de entrar eu quero abrir aqui numa introdução bem rápida, para que a igreja fique apercebida o que é realmente, o que é o milênio. Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, a Bíblia vai falar, Jesus falando a respeito desse dia, porque ali, se nós olharmos, Jesus vai falar sobre o julgamento das nações. Jesus, quando ele se reúne ali diante das pessoas, ele vai falar sobre o julgamento das nações em Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, Jesus aqui está falando sobre o milênio. Jesus está falando sobre o milênio. A nação de Israel. Quando Jesus, no texto que eu passei agora para os irmãos, Jesus diz: eu tive fome e não me deste o de comer. Quando eu tive sede, não me deste o que beber. Quando estive enfermo, ninguém foste me visitar. Aí ele fala ali mais algumas palavras, e ele vai dizer, e alguém diz assim: mas quando foi que a gente te viu com fome ou com sede, ou enfermo, e não visitamos, não levamos alimento? Jesus vai dizer, quando Jesus diz aqui, Jesus fala sobre a nação de Israel. Jesus está falando sobre a nação de Israel. Ou seja, as pessoas
que desprezam Israel, as pessoas que se levantam contra Israel, essas pessoas são pessoas que será condenada completamente. Não tem como essas pessoas ser alcançadas, não tem como essas pessoas se salvarem. Então Jesus está dizendo, quando eu tive fome, Ele está falando aqui sobre a nação de Israel, porque qualquer que se levanta contra Israel, qualquer que é contra Israel, qualquer que se levanta contra o povo escolhido e separado por Deus, as atenções do mundo estão voltadas para onde? Para a Planaltina de Goiás, para os Estados Unidos? Não, as visões estão voltadas para Israel, porque Israel é o centro do mundo, Israel é a atenção de tudo e de todos, porque foi ali que Jesus andou, foi ali que Jesus falou, curou, libertou e fez diversas promessas. Inclusive Ele falou aqui no capítulo de Mateus 25 sobre o milênio. Agora veja bem, depois que Jesus sobe e Ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder, Ele vai, mas Ele diz que voltaria. E Jesus vai subir. Nós sabemos que daí então a igreja primitiva vai pregar o evangelho e vai começar a propagar, vai ser perseguida, vão muitos ser mortos por amor a Cristo. Vem a Idade Média, vem o tempo que nós estamos vivendo hoje, e nós estamos muito próximos de um evento que ficará marcado para o resto da humanidade. Esse evento se chama arrebatamento da igreja. A igreja, nos dias que estamos vivendo, está esperando o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Acontecendo o arrebatamento, que vai se dar? As bodas do Cordeiro. A igreja que será levada com Cristo nessa segunda vinda do Senhor, essa igreja, ela vai subir e vai participar das bodas do Cordeiro, da grande festividade, da grande promessa esperada e aguardada por nós todos. Mas enquanto isso, na terra, estará passando um processo, falamos aqui sobre o anticristo, que ele já está trabalhando. Então o anticristo reinará 3 anos e meio como o melhor governo já existente em todo o mundo, e depois de 3 anos e meio virá a grande tribulação. A grande tribulação de forma ferrenha, de forma que muitos não suportarão a perseguição. E nesses dias, muitos serão mortos por amor ao Evangelho, à palavra de Deus, porque muitos não negarão ao Senhor, mas muitos receberão a marca da besta e se renderão ao sistema do anticristo. Tudo bem. O que eu quero nesta noite falar aqui com a igreja, que Jesus aqui fala sobre uma batalha. Depois que Jesus vai para a boda do Cordeiro, e que está acontecendo na terra, a grande tribulação num período de 7 anos, entenda o que eu vou te falar, olha para cá. Jesus agora, em um período de 7 anos, ele vem com a igreja, e será travada uma batalha. E qual o nome dessa batalha? A batalha do Amagedon. A grande batalha do Amagedon, que está em Apocalipse 19, versículo 11, Jesus lá vai, o texto vai esclarecer, que lá vem o Senhor, no seu cavalo branco, e é importante a igreja entender, que o cavaleiro branco de Apocalipse 19, 11, não é igual o cavaleiro que se apresenta em Apocalipse 6, que aquele lá, muitos se acham que aquele é Jesus, está enganado, porque o cavaleiro de Apocalipse 6, o cavalo branco ali, não é outra pessoa senão o anticristo. Aquele cavaleiro que vem montado no cavalo branco no capítulo 6 de Apocalipse não é Jesus, não
pense que ali é Jesus, ali é o anticristo, mas Jesus vem aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, num cavalo branco. Aí sim, aí é Jesus Cristo que vem para a grande batalha, chamada Batalha do Armagedon. Então aqui, queridos e amados irmãos, se nós entendermos que Jesus, quando fala de Mateus no capítulo 25 que nós lemos aqui, nós vamos ver que Jesus vai falar sobre bodes e ovelha. Então os bodes serão colocados à esquerda, mas as ovelhas ficarão do lado direito. As ovelhas entrarão com ele para uma vida de felicidade, mas os bodes serão destruídos, serão lançados fora. Jesus, quando fala sobre bodes, sobre ovelha, Jesus está falando sobre quem luta contra Israel e quem é a favor de Israel, quem ora por Israel. Se você nessa noite que nos assiste pela internet, você que está aqui nessa noite, eu quero te passar aqui uma recomendação, e a recomendação é a seguinte: se você quer ser abençoado, se você quer bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, ore por Israel. Ore por Israel. Quando dobrar o seu joelho, ore pela nação de Israel, interceda por Israel, porque quem ora, quem intercede por Israel, tem garantia de vitória, de vida, de graça, de unção. Então aqui estão aqueles que estão a favor da nação e aqueles que estão contra a nação. Jesus aqui no capítulo de Mateus 25, 31 a 46, ele está dizendo: bode fica do lado esquerdo, ou aqueles que se opõem a Israel, mas aqueles que estão a favor, aqueles que estão amigáveis, esses aí terá uma grande bênção para ser recebida. Porque eu falei para os irmãos que Apocalipse no capítulo 6, a Bíblia vai falar que ali está o anticristo, não é Jesus montado no cavalo branco, porque lá no texto diz assim, que fala sobre o cavalo branco e o cavaleiro sobre ele, que esse cavaleiro é quem? O anticristo. Fala do cavalo vermelho, que representa o quê? A guerra. Fala também do cavalo amarelo, que representa a peste, e fala também do cavalo negro, que representa a própria morte. Jesus não se compactua com essas coisas, Jesus não anda acompanhado dessas coisas. Então é fácil de entender que o cavaleiro de Apocalipse 6 não é Jesus, é o próprio anticristo. Mas no capítulo 19, versículo 11, aí sim está falando daquele que tem poder sobre as nações, aquele que tem poder sobre a morte, aquele que reina e reina com justiça. Tudo bem. Então o milênio vai acontecer no período dessa batalha chamado Armagedon. Todos virão a Israel para aprender com o Senhor. Todas as nações virão a Israel para aprender com o grande Senhor. Todos virão. Aqui será o governo teocrático de Deus. O governo teocrático é o governo de Deus. Então as pessoas estarão ali ouvindo o próprio Deus. Deus agirá com justiça naqueles dias e com igualdade. Naqueles dias serão diferentes. A terra nunca participou de um momento como no milênio. Mas nessa noite vamos entrar neste assunto, que é um assunto muito importante para a igreja e para todos. O milênio será um período real. Esse não é simbólico, irmão. Milênio é algo literal, é algo real, não é simbólico, quando muitos dizem. Quando Cristo reinará com a igreja por 1000 anos, estarão presentes no milênio pessoas que sobraram da grande tribulação,
Estarão presentes no milênio pessoas que sobraram da grande tribulação e de várias pragas que desde o capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19, muitas pragas sobrevêm sobre a terra. Então estarão diante desse dia, participando do milênio, todos aqueles que sobraram de onde? Da grande tribulação, de todas as pragas e principalmente aqueles que nasceram depois da segunda vinda de Jesus. Então, as pessoas que estarão presentes serão estas: as que suportaram a grande tribulação, as que venceram e conseguiram sobreviver às pragas, às dificuldades que foram enfrentadas. Agora veja bem, quando começa o milênio? É o que nós falamos aqui. Quando será que vai começar o milênio? Logo após a batalha de quê que nós falamos? Do Armagedon. Quando se travar a batalha do Armagedon, aí então iniciará. Aí agora nós vai para a Bíblia, que a Bíblia vai nos mostrar o seguinte. Olha bem o que a Bíblia vai dizer no capítulo 20, é o que lemos. E um anjo descerá do céu com uma corrente e uma chave do abismo, e então prenderá o quem? O dragão, ou seja, a serpente, ou seja, o diabo, ou seja, e o lançará no abismo, para que fique preso por um período de quanto tempo? 1000 anos. E o abismo será fechado, e também será selado, para que o diabo não saia de lá para enganar os habitantes da terra. Satanás estará preso, o abismo estará selado, e Satanás não irá sair. Se nós olharmos o contraste aqui, quando a Bíblia fala em Mateus 27, 62 a 66, e Mateus 28, do 1 ao 4, nós vamos ver que isso aconteceu quando Jesus foi crucificado. Satanás, usando o poder romano, Jesus foi colocado em uma gruta. Jesus foi colocado em um lugar onde ninguém ainda tinha sido sepultado, pois José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus. Mas veja que interessante, é um contraste aqui, porque Jesus foi colocado lá no local, e pela imposição dos romanos e pelos religiosos da época, eles pediram que vigiasse a porta do túmulo onde Jesus estava, e pudesse então lacrar ou selar aquele lugar, para que ninguém removesse o selo e nem removesse a pedra que foi colocada. Mas no capítulo de Mateus 27, 62 a 66, a Bíblia diz que algo acontece. Eles selam verdadeiramente o lugar aonde Jesus estava. Mas no capítulo 28, de 1 a 4 de Mateus, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor desce e remove todas as ataduras, todas as prisões que tinham naquele lugar, e vai tirar todo o selo, e a pedra vai ser removida. E quando eles procuram Jesus, Jesus já não está mais lá. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Com toda a força que o inimigo tem, quando Jesus lacrar o abismo onde ele vai estar, não existe anjo que possa ir lá tirar o selo, porque essa é a ordem de Deus. Ele não vai mais enganar as nações. Juntamente na batalha do Armagedon, vai ser lançado o falso profeta, o anticristo e Satanás. Então está selado. Então não há mais ninguém para enganar a nação, não há mais ninguém para seduzir a nação, porque em João 10, 10 a Bíblia diz o quê? E ele veio senão para roubar, matar e destruir. Essa é a função de Satanás. Sabe aquelas vozes que as pessoas ouvem dizendo: se mata, ou mata ele, ou faz isso, ou faz aquilo. Isso não é coisas do além, é a voz do inimigo tentando seduzir e enganar as pessoas, como ele tem feito durante todo esse tempo. Mas no período do milênio não haverá mais acusação, não haverá mais o inimigo tentando tirar as pessoas do caminho, porque ele estará preso. Então o inimigo será preso no abismo, na batalha do Armagedon. Agora vamos seguindo aqui.
O que acontecerá durante o milênio? O milênio, não podemos falar aqui e saber de tantas coisas, porque nós precisamos de respaldos bíblicos. Como eu falei no início, tudo que vamos falar nós temos que ter respaldo bíblico. Aí eu acho, não é assim, tem que ter fundamento bíblico. Agora veja bem, Cristo reinará no mundo. No período do milênio, Jesus é que vai reinar. Se nós atentarmos para aquilo que o inimigo fez, o anticristo, quando pregamos aqui sobre o anticristo, os irmãos lembram dessa mensagem? E falava que ele seduz as pessoas pelo poder que recebeu do próprio Satanás, que até fogo ele fez descer do céu, e oferecendo um reino de paz, um reino de alegria, quando na verdade era tudo mentira. Mas com Jesus vai ser diferente. Com Jesus haverá paz. Com Jesus haverá o verdadeiro Cristo, porque anticristo tem muitos por aí, anticristo tem muitos dizendo ser Cristo, quando na verdade não são, mas aqueles que servem a Deus de verdade, estarão, aleluia, alegremente reinando com Cristo, no período do milênio, dando glória, aleluia, e dizendo que maravilha, é bom servir a esse Deus. Apocalipse 11, versículo 15 diz assim, ouça, depois leia em casa. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará todos sempre, aleluia. O reino milenar será do nosso Deus. O inimigo está preso, mas quem reina agora e quem mostra quem é Deus de verdade, e o que um Deus de verdade faz, é o Deus dos céus e da terra, aleluia. Não é o Cristo do Apocalipse 6, mas é o Cristo verdadeiro ressurreto de Apocalipse capítulo 19, que vem para reinar sobre a nação e o mundo, aleluia. Então ele reinará. Olha mais uma base bíblica, Apocalipse 24, 6. E viu os tronos, e assentados-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Lembra que os que restaram para estar no milênio são os que viveram a grande tribulação ou foram mortos nela, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, olha aí, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua testa e nem nas suas mãos, e viveram. Olha só, os que morreram na grande tribulação e não negaram Jesus, agora eles vão viver. E viveram e reinaram com Cristo durante quantos anos? 1000 anos. Todos que venceram a grande tribulação, todos que venceram as pestes, todos que nasceram depois da segunda vinda de Jesus, estarão ali presenciando e tendo a oportunidade de estar, aleluia, vivenciando quem reina de verdade, quem é Deus de verdade, que faz um Deus de verdade. Então essas pessoas estarão maravilhados. Mas veja bem aqueles que negaram a Jesus, aqueles que morreram na grande tribulação negando o próprio Jesus, ou que não aceitavam Israel. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabam. Esta é a ressurreição, ou seja, esta é a primeira ressurreição. Ressuscita primeiro aqueles que não negaram a Jesus no período do milênio. Bem-aventurado o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque os ímpios continuam dormindo, os ímpios continuam adormecidos, sobre este não tem poder
a segunda morte, que é o lago de fogo. Quando fala segunda morte, está se referindo ao lago de fogo. Mas serão sacerdotes de Deus, aleluia, glória a Deus, e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então todos irão ressuscitar, aqueles que foram fiel à palavra, aqueles que mesmo não subindo no arrebatamento, não negaram a fé, não deixaram de crer no Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus, ela é pura e sincera, queridos irmãos. É aquele que é fiel a Deus, que não nega o Senhor, que mesmo que lhe custe a própria vida, não negue, permaneça firme, porque no final dos tempos Deus te abençoará, Deus te entregará a vitória. Então Jesus estará reinando sobre o mundo agora, e todas essas pessoas estarão desfrutando de um reino milenar, de um reino de paz, de um reino diferente, de um reino de muita alegria, como nunca houve na face da terra depois da queda do homem. Veja bem o que diz: Satanás ficará onde? Preso. Satanás, enquanto está preso, Jesus está sendo reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto Satanás, junto com o anticristo e a besta estão presos, Jesus agora está sendo reconhecido. Lembra que o papel do anticristo é se opor a Deus? Lembra que o papel do anticristo é enganar as pessoas e falar mal de Jesus? Agora até aqueles que ouviram o anticristo achando ser um bom governo, estão entendendo que Deus de verdade, Rei dos Reis e Cristo verdadeiro, é aquele que agora reina no milênio. Aleluia. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, porque Ele está aqui nessa noite. Aleluia. No reino milenar, no reino de Cristo no milênio, todas as armas serão destruídas e transformadas em ferramentas do bem. No reino milenar não haverá mais armas, porque todas as armas que ferem, todas as armas que causam guerra serão destruídas e serão transformadas em arma do bem. Mas aonde está isso? Isaías capítulo 2, versículo 4: e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes se converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices, e uma nação não se levantará a espada contra outra nação, e nem aprenderão mais a guerrear. Esse tempo agora não tem mais guerra, não existe mais armamento nem maldade, porque o próprio Deus está cumprindo a profecia, porque Ele vai transformar os armamento de guerra em ferramentas abençoadas, para que o homem dê glória, exalte e bendiga o nome do Senhor. Oh, aleluia! É assim que Deus faz. Assim será o milênio, assim será o reino milenar de Cristo. Aleluia! Não haverá voz dizendo, como disse Satanás para Caim: mata Abel, porque a oferta dele, porque ele faz melhor. Não haverá mais essas vozes que às vezes você entrou aqui nessa noite, ouviu algumas vozes hoje que não é de Deus, dizendo: para, desista, não siga em frente. Ele ainda está por aí, ele só está limitado, mas ele ainda fala, ele ainda acusa, ele ainda aponta, ele ainda quer envergonhar, ainda coloca o irmão contra irmão, o irmão contra o irmão, o obreiro contra o pastor contra o obreiro. Mas aqui não, ele está preso, não pode falar mais nada. Quem fala é só Deus. Oh, aleluia!
Vamos pegar mais uma base bíblica, Miqueias 4, versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá, no monte da casa do Senhor, será estabelecida no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e ele afluirão os povos, ou seja, ele está no lugar santo, ele está no seu lugar, aleluia, estabelecido, e as multidões estão vindo para ouvir aquele que fala a verdade, todos estão vindo para ouvir a voz verdadeira e que não há engano. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo nessa noite: ali não haverá um mercenário, ali não haverá um interesseiro, ali não haverá aquele mentiroso, porque quem fala é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Eu estou sentindo ele aqui nessa noite, eu estou sentindo a graça dele aqui. Sabe por quê? Porque aonde a verdade está, a glória dele se faz presente. Quem sente a glória, levanta a mão e adora. Aleluia! Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos aqui mais um ponto. Porque, aleluia, falando a respeito do milênio, a morte será em pequena escala, a idade será prolongada. Agora imagina você indo, ou alguém naquela época lá, indo a um aniversário de 300 anos, 200 anos, porque o homem pelo pecado foi perdendo. Alguns viveram quase 1000, outros viveram 800, outros foram baixando, e o homem foi vivendo, por causa do pecado, o homem viveu até 120 anos, mas a Bíblia diz, aleluia, sabiamente, que passando dos 70 é canseiro e enfado. Quando alguém hoje vive 100 anos, já é motivo de passar nos jornais, na televisão, na internet. Alguém alcança 110 anos, 120 anos. Eu vi uma velhinha nesses dias e as pessoas ficam todos impressionados. Agora imagine as pessoas comemorando aniversário de 300, 400 anos. Que aniversário é esse? O que vai acontecer no período do milênio? A vida das pessoas serão prolongada, e a idade das pessoas vão ser avançada, e a morte será em pequena escala, porque não haverá mais enfermidade, não haverá mais dor, não haverá mais engano, não haverá mais nada que venha aborrecer, porque aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está mostrando, é assim que se reina. Ouça bem o que diz Isaías no capítulo 65, 19 a 22. Exaltarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro e nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, e nem velhos que não cumpram os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será, e habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como o dia da árvore. Quando fala árvore, fala de árvore da vida, fala como no tempo do Éden. Volta lá atrás: e os dias meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Olha bem, quando no reino do milênio a morte será em pequena escala e a vida vai ser prolongada. Mas por quê, pastor Roberto? Sabe por quê? Porque o Deus que age com justiça. Lá não vai ter como você dizer, como muitos dizem hoje, por que uns têm tanto e outros não têm nada? Lá não vai ter isso, todos vão ser tratados de igual forma. Agora entenda, e eu quero te falar, o ímpio vai estar lá também no período milenar? Vai estar lá. Todos virão de longe, de perto, para ouvir, mas alguns ímpios vão olhar e dizer assim: mas eu tinha tanto e agora eu estou igual aos outros, agora eu faço a mesma coisa, eu não consigo mandar em ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, eu tinha vários empregados, agora eu me tornei alguém igual. Porque a Bíblia é clara quando ela está dizendo: edificarão casa e habitarão nela. Porque hoje
hoje alguém habita uma casa, daqui um pouco não pode mais estar nela por causa da injustiça que existe na face da terra. Pessoas plantam, nem colhem, porque são injustiçados. São pessoas que sofrem, que choram, que derramam lágrimas. Mas aqui no reino milenar com Cristo vai ser diferente. Não vai ter melhor e nem menor, nem grande nem pequeno. Todos serão igual, porque a justiça dele é fiel para cumprir.